pudessem ser feitas para qualquer um dos quatro, né, que estiveram, e o senhor também que está aqui conosco hoje, e a gente tentou dividir ali para que todos pudessem falar, né, sobre saúde, sobre mobilidade, educação, enfim. Vamos seguir aqui para o nosso primeiro ouvinte, quem é que conversa conosco nesta manhã, Pedro? Sua abertura, gente. Ah, verdade, nossa abertura, pulei. CBN, eleições 2024. Sabatina do ouvinte. Agora sim, quem é o primeiro que vai fazer o questionamento aqui é o candidato Lúdio, Pedro. Jonas. Bom dia, Camila. Bom dia, Panoc. Bom dia a todos que compõem hoje a bancada da CBN. Candidato, qual que é a proposta para melhorar o turismo em Cuiabá, na nossa cidade? Visto que muita gente que vem para Cuiabá acaba indo para o interior para poder visitar alguns pontos turísticos. O que podemos fazer para melhorar isso aqui na nossa cidade? Muito obrigado. Tchau, tchau. Questionamento do Jonas Pardinho, candidato. A gente reservou ali mais ou menos 2 minutos para que o senhor possa responder a cada um dos questionamentos. Fica à vontade. Tá, bom dia, Jonas. Assim, importantíssima a sua pergunta. E eu quero destacar, Camila, Thaís, Pedro, assim, que o que vocês estão realizando, essa rodada de entrevistas, ela é muito importante para a nossa população, porque a população terá que escolher um candidato, terá que escolher o próximo prefeito, e na entrevista aqui a gente está em condições de igualdade, as pessoas podem nos avaliar para poder formar a sua opinião e o voto consciente. Respondendo ao Jonas, quando eu questiono as pessoas na rua, qual é a identidade de Cuiabá? Porque as cidades do mundo, as cidades bem-sucedidas, elas têm uma marca, elas têm uma identidade. E a identidade de Cuiabá, ela está na cultura e no turismo. Nós somos uma cidade tricentenária. Nós estamos na capital de um estado que tem 3 biomas: Pantanal, Cerrado e Amazônia, nascente dos rios de bacias hidrográficas importantes. Portanto, esta capital, com 300 anos de existência, com uma cultura diversa, ela precisa trabalhar o seu potencial turístico. Porque há muita coisa bonita e positiva da nossa história para ser mostrada para quem vem para cá, para que as pessoas venham e fiquem em Cuiabá também. Elas vão para o Pantanal, vão para Nobres, vão para Jaciara, vão para Chapada, mas elas têm como ficar em Cuiabá, porque Cuiabá tem muitos bons atrativos. A primeira coisa, a primeira tarefa nossa, o grande desafio nosso, é requalificar o centro histórico de Cuiabá, porque é um patrimônio inestimável. Vou citar alguns exemplos bem objetivos. O Morro da Luz. O Morro da Luz nós iremos revitalizar como uma unidade de conservação para ser apropriada e utilizada pela nossa população no seu cotidiano. Nós temos que recuperar o casario do centro histórico. Nós temos ruas históricas que têm uma história que precisa ser contada para o turista que vem para cá. Nós temos equipamentos públicos importantíssimos. O Deu museu... nosso tempo, candidato. Daqui já a pouquinho... deu? Então, tá. Daqui a... O Museu da Caixa d'Água, vários locais que podem ser atrativos turísticos na nossa cidade. Perfeito. 8h17. Obrigada, Jonas, pela participação. Seu Lourenço também conversa conosco. Um ouvinte assíduo fez questão de mandar aí a pergunta dele também. Bom dia, Camila. Bom dia, Cuiabá. Gostaria de saber dos candidatos, tanto a prefeito quanto a vereadores, o que fazer com os buracos e a fedentina dos lixos das ruas da grande CPA, da grande Morada da Serra. Estamos atentos, senhor candidato, senhores candidatos a prefeito e a vereador. Estamos atentos, estamos de olho. Chega de 4 em 4 anos. Seu Lourenço, candidato, tá bravo, né? E tá pedindo uma atenção especial ali para a região da grande CPA. Fica à vontade, Lúdio. Bom, maravilha, Lourenço, bom dia. A buraqueira da cidade, nós precisamos de uma parceria forte com o governo federal, porque vamos precisar de milhões e milhões e milhões de reais, não para tapar buraco, porque tapar buraco é desperdício de dinheiro. O que nós precisamos é
recapear toda a nossa malha viária e depois de ter essa malha viária recapeada, manutenção preventiva para não deixar o buraco ser formado. Agora, para isso, nós vamos ter que ter uma parceria forte com o governo federal, porque é de lá, do PAC, que virão os recursos para nós darmos conta desse recapeamento, e temos que fazer isso num ritmo bem acelerado, ao mesmo tempo em que buscamos recursos para novas obras de infraestrutura para pavimentar as vias não asfaltadas na nossa cidade. Eu já conversei com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que é o coordenador do Programa de Aceleração do Crescimento, e já reivindiquei a ele recursos para que a gente dê conta de grandes investimentos em infraestrutura, começando do recapeamento das vias públicas de Cuiabá. Em relação ao lixo, nós temos mais de 300 lixões espalhados pela nossa cidade. Então, nós temos que intensificar o trabalho de coleta adequada de lixo, nós precisamos estimular a reciclagem e a coleta seletiva para que Cuiabá, com essa vocação tricentenária da cultura e do turismo, também tenha vocação ambiental. Muito bem, 8h20, a gente segue aqui com a nossa sabatina, recebendo hoje o candidato pelo PT, Lúdio Cabral, conversando aí diretamente, respondendo aos questionamentos da nossa audiência. Vamos seguindo para o próximo áudio, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pergunta também, cada um aqui da bancada, candidato, conforme a gente combinou ali também com as assessorias, mas tem mais ouvinte conversando, mandando questionamentos para a gente. É o André. Candidato, sabemos que em 2025 o orçamento de Cuiabá deve ficar próximo dos 5 bilhões de reais. Sabemos também que o próximo governo, o próximo gestor deve herdar mais de 1 bilhão, próximo de 2 bilhões de reais em dívida. O senhor teria alguma proposta para enxugamento da máquina pública? De que forma o senhor vai agir com relação ao alto endividamento da capital e quais são as suas propostas para enxugar a máquina pública? Como o senhor vê essa questão da dívida pública e o orçamento da capital? Fica à vontade, candidato, para responder ao questionamento do André, está perguntando aí sobre um dos grandes desafios que é a questão financeira, né, do município. Sim. André, muito obrigado pelo questionamento. Regra básica, responsabilidade fiscal. Regra básica também, valorização e respeito aos servidores públicos, porque alguns candidatos, quando falam no endividamento, eles querem chicote no lombo dos servidores públicos, sacrificar os servidores públicos que não têm culpa pela crise financeira do município de Cuiabá. Essa eleição, André, é a eleição da saúde, por duas razões. Primeiro, o principal problema de Cuiabá, apontado por mais de 70% da população, é a saúde. E olha que Cuiabá tem muitos problemas e problemas graves, problemas estruturais sérios. E nós vamos resolver os problemas da saúde em Cuiabá, organizar a gestão da saúde em Cuiabá, exatamente porque está na saúde o grave déficit financeiro do município de Cuiabá. De 2023 para 2024, ficou um déficit de 320 milhões de reais de restos a pagar, é o nome técnico orçamentário. 90% disso está na saúde. Então nós vamos organizar a gestão da saúde, fazer revisão de cada um dos contratos que a saúde administra para equacionar a situação financeira do município e nos permitir trabalhar com oxigênio em todas as áreas que são responsabilidade do município de Cuiabá. A dívida líquida consolidada, ela vai chegar em 2 bilhões de reais. 500 milhões são contratos de obras de longo prazo, 100 milhões parcelamento de INSS que não pode existir na administração pública, 600 milhões são precatórios, e aí nós precisamos de uma procuradoria municipal forte para não deixar a ocorrência de tanto precatório, que é decisão judicial transitada e julgada que obriga a prefeitura a determinados pagamentos. Agora, a despesa corrente que gera a dificuldade da prefeitura trabalhar está na saúde e nós vamos organizar isso. Muito bem, 8h23. Pedro Panock, quer trazer o teu questionamento agora para o candidato Lúdio Cabral? Daqui a pouquinho a gente volta as atenções novamente para a nossa audiência, para o nosso ouvinte, mas fica à vontade, meu amigo, para trazer a tua dúvida também. Perfeito. Candidato, a gente escuta muito se falar do ponto de vista da agricultura familiar,
se coloca ali da importância que tem e pouco se ouviu falar nesse pleito a respeito desse assunto. Gostaria de saber quais são, então, as suas propostas específicas para apoiar e desenvolver a agricultura familiar em Cuiabá e como que o senhor pretende integrar esses pequenos produtores ao mercado local. Obrigado, Pedro. Importante. Cuiabá e Várzea Grande tem mais de 1 milhão de habitantes. Nós já estamos fazendo. Eu já estive em Brasília 3 vezes com o ministro Carlos Fávaro e nós traremos a Embrapa para Cuiabá. Porque a Embrapa vai nos permitir desenvolver pesquisa, tecnologia, inovação para fazer da zona rural de Cuiabá, para fazer do entorno da nossa cidade, um polo de produção de frutas e verduras, além do estímulo ao extrativismo vegetal, à piscicultura, à criação de pequenos animais, para a gente estimular a agricultura familiar na zona rural de Cuiabá. Tem um problema estrutural importante que precisa ser enfrentado, que é o problema da água, e exatamente a presença da Embrapa, a parceria com as universidades e o diálogo com a população do campo. Nós vamos buscar construir uma agricultura irrigada no entorno de Cuiabá, exatamente para a produção de frutas, para a produção de verdura, para a produção de alimento. E na prefeitura nós teremos um plano municipal de abastecimento que vai integrar as atuações do município. Na educação, que tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, nós queremos adquirir para a merenda escolar alimento na zona rural de Cuiabá, porque a gente quer alimento saudável na mesa das nossas crianças. Na assistência social para as famílias vulneráveis, as 30 cozinhas solidárias que nós vamos criar, os 4 restaurantes populares, o programa de aquisição de alimentos, que é um programa da Conab, que permite a compra direta do produtor de toda a produção. Então a prefeitura vai comprar toda a produção da agricultura familiar que puder ser adquirida pela prefeitura para assegurar a compra. Vamos comprar também dos feirantes de Cuiabá para dar conta de levar alimento de qualidade para toda a população e isso, estimular a economia para que a produção se amplie e chegue ao mercado consumidor. Alimento saudável, de qualidade e barato. Muito bem. Dá tempo, Pedro Panoc, de trazer mais um ouvinte antes do repórter CBN? Vamos acompanhar, então. Bom dia, candidato a prefeito de Cuiabá. Meu nome é João de Oliveira. Sou motorista de aplicativo. Eu conheço muito bem a cidade de Cuiabá, de cabo a rabo, e percebe-se que a cidade de Cuiabá é uma cidade muito suja. O cuiabano, ele é muito, posso dizer assim, muito porco. Eu gostaria de saber se tem qual que é a proposta do candidato sobre a limpeza da cidade, se tem alguma educação para a população, alguma coisa nesse quesito aí, limpeza urbana da cidade de Cuiabá. Tá aí, candidato João de Oliveira. Ele foi o nosso recordista aqui. Ele mandou 4 perguntas e nós separamos uma pergunta dele para cada um dos candidatos. Fica à vontade para respondê-lo. Bom, João, é muito importante a participação cidadã das pessoas e, assim, a prefeitura tem que dar exemplo para a população. Nós temos que ter um trabalho da Limpurb e da zeladoria do município que organize a limpeza da cidade. Os espaços públicos, as vias públicas, as praças, elas precisam ser bem cuidadas. E o trabalhador que atua na limpeza pública, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser valorizado. Eu tenho me encontrado muito com esses trabalhadores e eles não têm acesso à água, passam o dia todo no sol e não têm acesso à água. Nós vamos implantar bebedouros públicos com água refrigerada, de qualidade, nas praças centrais de Cuiabá e nas vias de grande circulação, porque é uma necessidade de toda a população da nossa cidade que circula pelo centro e pelos bairros, porque às vezes as pessoas não têm condições de comprar água. E em relação... Então a prefeitura precisa dar o seu exemplo. E em relação à população, nós precisamos de campanhas de conscientização, de orientação da população para evitar que a população e para assegurar que a população tenha um comportamento também exemplar a partir do exemplo inicial da prefeitura. E nós temos que organizar toda a coleta de lixo, toda a coleta de materiais recicláveis em parceria com cooperativas, com o setor empresarial, para a população, quando precisar
do apoio, ligar para a prefeitura, olha, eu tenho aqui móveis velhos, tenho equipamentos eletrodomésticos que eu preciso descartar, a própria prefeitura ir buscar isso para evitar essa disseminação de lixões pela nossa cidade. Muito bem, 8h29 agora, a gente vai para a nossa primeira pausa, candidato, a gente precisa fazer aquele intervalo obrigatório para a rede, para acompanhar o repórter CBN, mas já a gente acompanha mais a nossa audiência aqui participando da nossa sabatina. Jornal da CBN Cuiabá. De volta aqui na CBN Cuiabá, nesta manhã de quinta-feira, dia 12 de setembro, seguimos aqui com a nossa sabatina do ouvinte, recebendo aqui o nosso último convidado dessa semana, lembrando que as entrevistas, elas foram aí definidas, né, a ordem dos candidatos foi definida por sorteio, então a gente começou aí, abriu a nossa rodada com o candidato Eduardo Botelho, na sequência recebemos o empresário Domingos Kennedy, ontem o nosso bate-papo foi com o candidato Abílio Brunini, e hoje, para finalizar aqui, responder também aí atentamente as perguntas dos nossos ouvintes, o deputado e candidato Lúdio Cabral está aqui conosco. 8h35, Pedro, vamos trazer o próximo áudio para que a gente possa aqui conversar um pouco mais sobre os destinos da nossa cidade. Jucimari. Bom dia, candidato. Eu gostaria de saber qual que é a estratégia de vocês em relação à saúde, principalmente com especialista em neurologista infantil, fono e psicólogo, pelo SUS, porque eu estou há 2 anos esperando neurologista infantil para meu filho, que ele tem um TOD, né? Aí a gente está querendo só um diagnóstico para poder levar para a escola para deixar, né? Para a gente já ter certeza que esse é o problema que ele tem, que é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E aí não só eu que estou nessa situação, mas tem outros pais também que estão na mesma situação, que estão na fila de espera pelo SUS, esperando. Tá aí, candidato, fica à vontade para responder a Jucimari, uma situação aí principalmente de diagnóstico, né, que há uma demora aí na saúde. Jucimari, esse assim, ó, é um drama de muitas famílias em Cuiabá, de muitas mães em Cuiabá, de ter um familiar, um filho, com algum problema de adaptação na escola, algum problema de desenvolvimento e não consegue fazer diagnóstico. Não consegue um laudo médico que diga qual é o diagnóstico, o transtorno de espectro autista, o TDAH, o TOD, uma série de problemas. Como nós pretendemos enfrentar isso? De 2 formas. Primeiro, nós precisamos levar as equipes de saúde para dentro das escolas. E nós faremos isso já no primeiro ano do nosso mandato, no início do ano letivo. Levar as equipes de saúde para dentro das escolas e das creches, para, em diálogo com as escolas, com os profissionais da educação, com as famílias, identificar as crianças que precisem de algum acompanhamento especial e que precisem de um diagnóstico. A escola e a saúde juntos. Segundo, parceria com a universidade, com o Hospital Universitário Júlio Miller e com os hospitais especializados. Para quê? Para que, identificada a criança, a gente possa rapidamente colocá-la para ser atendida por um especialista em neuropediatria, para que ele faça o diagnóstico, passe também pelo psicólogo, pelo fisioterapeuta, pelo fonoaudiólogo, pelos outros profissionais, para ter um diagnóstico multiprofissional e, a partir daí, ele possa receber todas as terapias, todos os tratamentos necessários para ser acompanhado. Nós queremos implantar 30 equipes multiprofissionais em saúde em Cuiabá para poder assegurar o acompanhamento integral das crianças que tenham algum problema de saúde que requeram esse acompanhamento. Muito bem, 8h38, Thaís Assunção, tá quietinha, atenta aqui fazendo as suas anotações, fica à vontade para trazer também o seu questionamento. Eu gostaria de fazer muitos questionamentos, né, Camila? Mas como eu tenho só uma pergunta, eu vou focar aqui. Que, candidato, tem muita gente comentando que o senhor está meio que escondendo o PT da sua campanha. O senhor, por exemplo, não usa o vermelho, que é uma cor tradicional do partido. Em um programa eleitoral recente, alguns apoiadores disseram que não gostam do PT, mas vota no senhor. Isso não soa como uma incoerência? O senhor estaria jogando contra o partido?
De forma alguma, Thaís, e é importante essa sua pergunta. Eu sou filiado ao PT desde a minha juventude. É o único partido ao qual eu fui filiado em toda a minha trajetória na política. Toda a população de Cuiabá me conhece. O Lúdio é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Agora, nas minhas campanhas, eu nunca usei o vermelho, porque eu acho que nós precisamos dialogar com a população. E eu trago para as minhas campanhas as cores da minha cidade, as cores do meu estado, porque é o diálogo com toda a população que nós precisamos fazer. E eu serei prefeito não para o PT, eu serei prefeito de toda a população de Cuiabá. Eu vou montar um secretariado com qualificação técnica, com sensibilidade humana, com compromisso público, com capacidade de diálogo, com pessoas de várias identidades e de vários partidos. A divisão, essa coisa de direita, de esquerda, ela é ruim para a nossa cidade. Os buracos, a dificuldade na saúde, a dificuldade na educação, as mães que têm filhos, sabe, que têm filhos com deficiência, que precisam de acompanhamento, isso não tem ideologia. Então eu sou do PT, mas governarei a cidade para toda a população. E eu tenho encontrado muitas pessoas que, quando me encontram, dizem: Lúdio, você é o melhor candidato, você é o mais preparado, você tem as melhores propostas, você tem equilíbrio emocional, você tem experiência. Eu não gosto do PT, viu, Lúdio? Preciso te dizer isso. Eu tenho críticas ao PT, mas eu vou votar em você, porque eu confio em você, eu confio na pessoa do Lúdio. E isso só aumenta a minha responsabilidade de governar para toda a nossa população, governar para quem gosta do PT e governar para quem não gosta do PT. E quando alguém não gosta do meu partido, a minha responsabilidade ela se multiplica, porque eu tenho que honrar todos os votos que eu alcançar ao longo dessa eleição. Cuiabá tem muitos problemas. E para superar esses problemas, a gente precisa de um governo com todas as pessoas, para toda a população, porque só assim a gente resolve os problemas da cidade. Próximo ouvinte, Pedro, acho que é o William que vai conversar conosco nesse momento. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Sou Uber. É o seguinte, quero saber como que ele vai resolver aquele problema ali na Miguel Sutil, em frente ao Comper, para colocar uma passarela ali, para resolver logo aquele trânsito ali. O William pergunta de uma situação específica, né, ali na Miguel Sutil, mas se o senhor quiser respondê-lo e também falar sobre a mobilidade urbana como um todo, fica à vontade, candidato. Mas atendendo aí também ao pedido do William, que fala sobre esse problema ali, principalmente na Miguel Sutil. Tá bom. William, bom dia, te agradeço mais uma vez pela pergunta. E aí eu quero dizer o seguinte, eu quero ter a melhor relação possível com os trabalhadores de aplicativos, com os motoristas de aplicativos. Tem experiências sendo realizadas em algumas cidades do Brasil que nós precisamos debater com os trabalhadores que atuam no Uber, no 99, em todos esses aplicativos. A mobilidade urbana, a gente precisa de inteligência, porque além de ser um problema do trânsito, é um problema de saúde pública. Nós vamos mapear todo o trânsito de Cuiabá e identificar os locais onde os acidentes mais acontecem. E esse pedaço da Miguel Sutil que o William citou é um local onde acontecem muitos acidentes. Então nós precisamos de intervenção no trânsito, nos locais onde há maior ocorrência de acidentes, e às vezes a medida é uma medida inteligente de baixo custo, que precisa ser implementada, que precisa ser colocada em prática, ou com sinalização vertical, ou com uma faixa para pedestres elevada, ou com passarela, para que a gente adote as medidas mais inteligentes, com menor custo, para assegurar segurança e saúde no trânsito de Cuiabá, ao mesmo tempo em que a gente vai buscar recursos para realizar grandes obras de infraestrutura para dar fluxo para o trânsito na nossa cidade. O caminho para cá, na Estrada do Moinho, já tem alguns gargalos sérios no trânsito. Na Avenida das Torres tem gargalo sério, na própria Miguel Sutil há gargalos importantes, na Fernando Correia há gargalos importantes que nós precisamos enfrentar com planejamento e engenharia de trânsito, com inteligência e com esse foco da prevenção dos acidentes de trânsito.
Candidato, a gente precisa fazer uma pausa bem rápida em razão da propaganda eleitoral também, mas já já a gente retoma para ouvir aqui mais a nossa audiência. Aqui na nossa sabatina com o candidato Lúdio Cabral, 8h49. Vamos ouvir seu Vanderlei neste momento, Pedro Panock? Bom dia, pessoal da CBN. Bom dia, candidato. A minha pergunta é sobre as praças, as principais praças de Cuiabá. Infelizmente, hoje estão abandonadas. Os chafariz todos sem funcionamento, sem manutenção, ou seja, o total desprezo desta gestão com as praças públicas. Caso seja eleito, qual realmente vai ser a sua linha voltada realmente para as praças de Cuiabá, principalmente na questão da manutenção, porque não adianta revitalizar se não houver manutenção, que tudo é destruído posteriormente. Como é que vai ser a gestão sua nesse aspecto? Bom dia, Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. Assim, é impressionante quando a gente ouve a população. Assim, a população tem uma inteligência, uma sabedoria que é genuína. E o Vanderlei está dizendo exatamente o que precisa ser dito em relação às praças. Não adianta, às vezes, você construir uma praça ou reformar uma praça e ponto final. Da mesma forma como não adianta plantar uma árvore e deixar a árvore ali. Você tem que manter, você tem que cuidar, você tem que zelar, você tem que regar. Então, como nós faremos com as nossas praças? Cada praça terá uma zeladoria, terá uma equipe de profissionais que vão cuidar da praça. As praças centrais da cidade vão ter bebedouro público, com água refrigerada de qualidade para a população que circula pela cidade, para os trabalhadores que estão ali na região das praças o tempo todo e para a população que circula pela cidade. Porque, como eu disse, às vezes as pessoas não têm como comprar uma água e precisa do bebedouro público. Nós teremos banheiros públicos também zelados, bem cuidados nas nossas praças. E nós vamos implantar a Guarda Municipal Civil Cidadã, vamos fazer o primeiro concurso no segundo semestre de 2025 e em algumas praças nós teremos base da Guarda Civil para ajudar na segurança e no zelo das praças da cidade. Então esse será o nosso esforço. Inclusive, nós vamos recuperar praças importantíssimas que a nossa cidade tem, que hoje estão abandonadas. Vou citar o exemplo da Praça do Quilombo. O Quilombo tem um complexo com uma praça, com arena para teatro, e aquilo precisa ser apropriado pela população. Volto a falar do Morro da Luz, que é uma unidade de conservação, um patrimônio, precisa ser apropriado, zelado pela cidade. Ali também terá uma zeladoria para que o Morro da Luz seja semelhante ao Parque Mãe Bonifácia em termos de zelo e de cuidado para que a população utilize. É lógico que é um problema que nós precisamos enfrentar e vamos enfrentar, que é cuidar da população em situação de rua. 8h51, agora o questionamento da Marli. Candidato, como o senhor deve saber, as eleições em Cuiabá geralmente são decididas no segundo turno. Então, pergunto, o que o senhor, candidato, pretende fazer para convencer o eleitor de que merece estar no segundo turno? Tá aí, fica à vontade. Bom, Marli, te agradeço pela pergunta. O principal problema de Cuiabá hoje é a saúde. Eu sou médico, tenho 28 anos de dedicação integral à saúde pública, ao cuidado das pessoas lá na ponta do sistema de saúde, nos postos de saúde de Cuiabá, em todas as regiões da nossa cidade. Eu sou especialista em gestão na saúde. E a minha trajetória na política, como vereador, agora como deputado, eu devo muito à minha cidade, à confiança da população da minha cidade. Eu estou no segundo mandato como deputado estadual e nas duas eleições eu fui o deputado estadual mais votado aqui em Cuiabá, em 2022, com o dobro de votos de 2018. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande com a minha cidade, de apresentar a minha trajetória, todos os mandatos que eu exerci foram mandatos sempre de trabalho em defesa dos direitos da população em todas as áreas. Então é essa trajetória que eu apresento à população da cidade para que ela faça uma avaliação e faça uma escolha livre e consciente. Outra coisa, o modelo de campanha que eu faço, a gente até conversava antes sobre isso. Eu faço campanha de forma respeitosa. Campanha não é barulho, não é gente correndo, tumultuando, não. Campanha sou eu, Lúdio, candidato,
com a minha sacolinha de tecido, que eu chamo de boroca, com o meu panfleto na mão, e eu de porta em porta, no comércio, nos bairros, nas ruas, nas praças, nos pontos de ônibus, me apresentando para as pessoas e apresentando o nosso propósito, olho no olho, de forma respeitosa, de mudar de verdade para melhor a vida na nossa cidade. E para ganhar escala, a minha saveirinha, onde eu subo nela e saio percorrendo a cidade, conversando com as pessoas em todo canto. Onde eu encontro gente, eu desço, vou lá cumprimentar, conversar e pedir volta. É assim que eu espero, e com a graça de Deus nós vamos chegar no segundo turno e depois vencer as eleições. 8h54, antes da gente trazer aqui o último áudio, Lúdio, eu queria também trazer um questionamento, ainda em relação ali à questão da composição para vice, né? Ao longo aqui da nossa programação, a gente recebe também alguns questionamentos dos ouvintes que viram uma certa incoerência na escolha da Rafaela, né? Muita gente comenta que o senhor sempre foi um crítico ao agronegócio. A Rafaela é jornalista, né? Assim como nós, assim como o Pedro, mas muita gente esperava talvez ali uma escolha por um servidor, por uma mulher ali mais da periferia, enfim, alguém que fosse um pouco mais semelhante, né, ao perfil do senhor, e muita gente viu que a Rafaela é um pouco diferente, vamos dizer assim. Por que essa escolha? O senhor acha que também talvez foi uma incoerência, mas a ideia era essa mesmo, juntar perfis opostos? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho aí e como é que tem sido a contribuição também da Rafaela nessa campanha. O senhor acha que ficou de costas ali, de certa forma, para pessoas que estiveram na companhia do senhor ao longo dos últimos tempos, ou não vê dessa forma? Bom, nós queremos governar e iremos governar Cuiabá para todas as pessoas, para todas as populações. Eu tenho um posicionamento crítico ao agronegócio, o meu posicionamento não mudou. Agora, isso não me impede de ter uma relação construtiva, de diálogo, uma parceria com o PSD, uma parceria com o ministro da Agricultura do nosso governo, que está toda semana com o presidente da República, para a gente construir esse projeto de força política para governar Cuiabá. Como eu disse antes, eu vou governar Cuiabá para toda a população, independente se é direita, se é de esquerda, se pensa igual a mim ou se pensa diferente de mim. É a soma de pensamentos e de visões, aí eu tenho que ter a humildade e a capacidade de diálogo para acolher a crítica, a posição diferente, para a gente construir consensos em direção à melhoria de vida da nossa população. E a Rafaela está sendo conhecida na campanha. Ela é jornalista, formada pela UFMT, tem 34 anos, é casada, desde jovem ela milita na política e ela tem um perfil, mas muito qualificado mesmo, para me ajudar a governar a cidade, para ser protagonista no governo da cidade. A Rafaela, ela representa de verdade a presença da mulher, da renovação na política junto comigo no governo da cidade. Nós temos já no nosso programa de governo, e foi a Rafaela quem trouxe essa proposta, metade do nosso secretariado será ocupado por mulheres e todas as políticas voltadas às mulheres em todas as secretarias serão coordenadas pela Rafaela como vice-prefeito. E para mim, assim, é uma alegria, é um orgulho, é uma felicidade. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter encontrado a Rafaela com esse perfil que complementa o nosso perfil para a tarefa de mudar Cuiabá para melhor. Antes da consideração final, tem um último questionamento ali do Pablo Fernandes. Vamos acompanhar. Pablo Fernandes, do 1º de março, Cuiabá. Minha pergunta para o candidato é sobre o estacionamento rotativo no centro de Cuiabá. Qual que vai continuar na gestão dele, se ele for prefeito, ou ele vai cancelar o estacionamento rotativo? Porque para os lojistas não está sendo benéfico esse estacionamento rotativo, porque caiu muito o movimento do centro. E eu, como motorista de aplicativo, tenho levado mais gente no shopping do que no próprio centro de Cuiabá. Centro histórico está abandonado, né? Estão mexendo nas calçadas? Beleza, estão mexendo nas calçadas. Mas o movimento caiu muito do shopping da região central, né? Tá aí, fica à vontade para responder ao Pablo. Pablo, eu fiz uma audiência pública lá no centro da cidade, lá na Praça Alencastro, para debater os problemas do centro da cidade, e os comerciantes trouxeram essa preocupação, essa reivindicação
de que o estacionamento rotativo ele reduziu o movimento no centro. E nós temos uma tarefa importantíssima: o centro precisa ser requalificado, revitalizado, reocupado pela nossa população. Por exemplo, nós vamos colocar a sede de todos os órgãos públicos municipais no centro da cidade. A Secretaria de Saúde hoje está lá na Miguel Sutil, perto do Shopping Estação. Ora, a sede da Secretaria de Saúde nós vamos colocar no centro histórico da cidade, porque isso faz a população circular pelo centro histórico. Nós vamos fazer uma parceria com a Unemate para instalar cursos da Unemate no centro da cidade, para a gente ter movimento no centro da cidade. Nós vamos fazer parceria com o Sistema S, com o SESI, com o Senai, com o SESC, com o Senar, para a gente trazer cursos de qualificação para o centro da cidade. Nós vamos trabalhar em parceria com os proprietários dos imóveis para reocupar os imóveis, porque isso fortalece o comércio. A livraria, a papelaria, o bar, a lanchonete, o restaurante, a loja, isso aquece. E essa questão do estacionamento rotativo, nós vamos reavaliar esse processo, porque ele foi resultado de uma parceria que a prefeitura fez com uma empresa que ficou responsável por reconstruir o mercado municipal. E está parado lá, não tem construção nenhuma. Derrubaram o antigo mercado municipal e está parado lá. A contrapartida para a empresa construir lá o mercado municipal é o estacionamento rotativo. Só que, sinceramente, primeiro, eu não estou vendo o mercado municipal sendo construído e eu estou vendo reclamação dos comerciantes em relação ao rotativo. Então, nós vamos sentar à mesa com os comerciantes, vamos analisar esse contrato para buscar uma solução para essa questão. Muito bem, 9h em ponto. Candidato, a gente queria agradecer imensamente a participação do senhor aqui na nossa sabatina. A partir de agora, o senhor tem 2 minutos aí para se despedir da audiência, para suas considerações finais. Agradecer toda a equipe que está aqui conosco também, em nome do professor Paulo. Pedro. Agora sim, eu confundi com o Paulo da Rocha. Olha só, professor Pedro, perdão. Fica à vontade, candidato, para trazer aí seus questionamentos. Misturei Panoc com o Pedro, com tudo, mas perdão. Porque se é Pedro para todo lado, perdoada, né, professor? Toda hora que você falava Pedro chamando Pedro Panoc, eu achava que era o Pedro olhava, Pinto, né? sabe? Eu olhava e eu ficava aqui também confuso. Então faz parte. 2 minutos, fica à vontade, Camila, candidato. Thaís, Pedro, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estarmos aqui nessa entrevista. Parabenizar vocês pelo modelo de entrevista que vocês estão adotando, porque vocês colocam a população para fazer questionamento para a gente. São perguntas importantes, objetivas, que trazem a sabedoria da população, a quem nós precisamos ouvir, escutar e responder de verdade, não ficar aqui enrolando, dando volta, né, como alguns candidatos às vezes fazem, não respondem as perguntas, ficam fazendo deboche, isso e aquilo. Nós temos que respeitar a população. E aí eu quero dialogar com as pessoas que estão nos assistindo e dizer, eu quero ser prefeito de Cuiabá para resolver o principal problema que a nossa cidade tem, que é a saúde. Podem me cobrar, viu? Nós vamos fazer da nossa saúde um exemplo de qualidade, de tratamento digno para a população. Eu estou esperando há vários anos essa oportunidade. A caneta de médico eu sempre tive na mão e sempre me dediquei à população da minha cidade. Eu quero a caneta de prefeito para provar que é possível, que a gente consegue melhorar e muito, e de verdade, a saúde da nossa cidade, que é o principal problema da nossa população. Eu quero governar em parceria, sem briga política, em diálogo com o governo do estado, em diálogo com o governo federal, do presidente Lula, do meu partido, para a gente trazer todos os recursos que a gente precisa trazer para Cuiabá para construir 20 mil casas populares, para produzir, fazer de Cuiabá a capital da energia solar, para a gente trazer empresa, indústria, desenvolvimento, emprego de qualidade, renda digna para a nossa população, para resolver o problema da buraqueira na cidade, para deixar a cidade mais bonita. Estou junto com a Rafaela Favro, que eu já citei para vocês, que é um exemplo de qualidade, e com a graça de Deus eu peço a você, com muita humildade e responsabilidade, o voto livre e consciente. Lúdio, prefeito, 13. Se eu merecer, vou me esforçar sempre para honrar. Muito bem, agora a gente vai para uma pausa, o repórter CBN, vamos acompanhar já já, a gente está de volta.